um momento, se quiserem, em que nós nos apercebemos que estamos perante o mesmo buraco, que é a parte mais, é o momento mais crítico, eu acho. Enquanto nós caímos dentro dos buracos, sem nos darmos conta, o facto de acharmos que é culpa dos outros, de certa maneira, protege-nos. É claro que protege-nos de uma certa, como é que eu ia dizer, a ausência de clarividência é como uma casca protetora. Eu acho que a parte mais delicada, o momento mais delicado, mais doloroso mesmo até, eu diria, é quando nós já vemos o buraco e nos vemos cair dentro dele. E temos consciência que podíamos não cair, mas que, sabem, que é o mesmo buraco, já conheço. Se eu não cair, o que é que eu vou fazer até às 3 da tarde? Há como que uma espécie de sentimento de conforto. É uma coisa conhecida, sabem? A gente até já sabe onde é que aquilo vai dar, eventualmente. Fazemos de conta que não. Quando estamos no momento de estarmos à beira do buraco, nela do caio, não caio, caio, não caio. O que é que eu faço? Caio! Não é? Mas a tendência para cair, a tendência para voltar a cair é muito grande. É o momento em que ela diz, cai lá dentro outra vez, é um hábito. Vi o buraco, vejo claramente, mas cai lá dentro na mesma, porque de alguma forma é quase como se estivesse habituada a cair. E depois junta-se aqui um outro elemento, e às vezes que é mais um obstáculo, se quiserem. É o facto de, em relação a certos padrões de comportamento, eles se terem tornado quase identitários. No sentido em que, se eu não caísse no buraco, quem seria eu? Sabem o que eu quero dizer? Eu sou aquela pessoa que cai naquele buraco. O buraco é seu. O buraco é meu, o buraco sou eu. É? E se de repente mudasse o meu comportamento, eu própria não me reconheceria. E como que me perdia e já não sabia quem era, de uma certa maneira. E isso cria uma resistência suplementar. Portanto, na hora, às vezes, em que nós, à medida que vamos ganhando consciência, na hora em que vemos o buraco e sabemos que ele está ali, e sabemos que se dermos mais um passo vamos cair dentro dele, há como que uma resistência dentro de nós que diz, mas tu não caís no buraco, já não vais ser tu, ou o que é que tu vais fazer se não caís no buraco, ou quem serás tu, ou o que é que resultará se tu não caís, porque a gente já, de uma certa maneira, nós já sabemos o que é que vai acontecer quando caímos, mas ainda não sabemos o que é que vai acontecer se não cair, pelo sim, pelo não, não é? Uma coisa é estranho às vezes quando nos apercebemos, mas para muitas vezes para nós, uma coisa dolorosa, mas conhecida, é melhor do que uma coisa desconhecida, que até pode ser muito boa, mas, sabem, com o ditado, um pássaro na mão é melhor que 2 a voar, ou uma coisa assim no estilo, não é? Que se diz em português. Porque mais do que o desconhecido é alguma coisa que nos assusta imenso e, portanto, por vezes preferimos cair no buraco, porque é um buraco conhecido. A gente cai lá dentro e diz, está aqui a mesma, olha, está aqui o porta-moedas que eu deixei cair da última vez, não é? Portanto, há no buraco uma série de coisas que nós já conhecemos, é-nos familiar. Quando nos encontramos lá dentro, já sabemos, já estivemos ali, etc, etc, do que arriscar a não cair. Arriscar a não cair. E por vezes mesmo, acho que provavelmente para nos desculparmos, para não nos sentirmos culpabilizados, achamos que não temos outra alternativa. Há uma espécie de... é como se o buraco nos atraísse, se quiserem. Sentimos como houvesse uma grande atração. Está ali o buraco e estamos tão habituados a cair nele, ou já o conhecemos tão bem, ou há qualquer coisa que nos atrai.
passamos por uma série de fases. Há também, às vezes, esta reação que eu já vi ter, e provavelmente também, se calhar, já tiveram, que é aquela reação de dizer: está ali o buraco, da última vez que eu caí aconteceu-me isto, mas esta vez há de ser diferente. Sabe? Não é? E, portanto, caímos no mesmo buraco, mas com a esperança de que desta vez seja melhor, ou que desta vez vai ser completamente diferente. Não tem nada a ver com... já nos divorciámos e que voltámos a casar 10 vezes, mas achamos sempre que desta vez é que vai ser, não é? Portanto, na verdade, aquilo que nos pode... aquilo que pode modificar a nossa rota é mesmo irmos progressivamente acordando para estes comportamentos. Primeiro, detectar quais são as nossas reações, poderíamos dizer neuróticas, talvez seja um bocado forte, os ingleses usam muita palavra, mas detectar os nossos padrões desadequados ou detectar os nossos padrões problemáticos. Não é preciso fazermos uma terapia, nem, e muito menos um olhar, pousar sobre nós um olhar muito acusador, não é nada disso. É pegar nem é preciso fazer tudo ao mesmo tempo também, não é? Começar a detectar os nossos padrões problemáticos significa, por exemplo, um dia encontramos-nos numa situação aborrecida e começamos a fazer aquele trabalho que eu dizia há pouco, ver quais foram os passos que levaram até aí. Quando existe qualquer espécie de conflito ou alguma coisa que não está certa, começar por ou seja, deixar de ter aquela reação de ir logo à procura de culpar alguém. Parar um bocadinho. Não quer dizer que não haja, como eu disse, não quer dizer que as outras pessoas não tenham cometido erros, e particularmente se for uma coisa a nível de trabalho, pode ser, é muito importante detectar se houve um erro por parte do colaborador, por parte de um empregado, por parte de alguém, de um colega, ou seja quem for. É importante detectá-lo, mas não usar isso como desculpa, se quiserem, como desculpa para não olhar para dentro, para não olhar para nós, para não ver o que é que nos conduziu àquela situação, como o mestre Zen que não estaria na Praça de Areitoado ao meio-quarto, não é? Portanto, quando existe alguma situação problemática, desmontá-la, peça por peça, e ir até onde conseguirmos, é? Até ao momento em que dissemos: mas se eu tivesse agido assim, isto poderia ter-se evitado, ou alguma coisa do estilo. Perceber onde é que está aquele hábito nefasto que nós temos hábito de reação que nós temos e que produziu tudo o resto para me levar até àquela situação. E depois de identificar, provavelmente ao fim de uma ou duas situações, uma ou duas vezes, ou algumas vezes de ter feito esse caminho ao contrário, começar a tomar consciência do momento em que eu estou. Há um momento em que eu estou à beira do buraco, sabe? E penso: se caio ou não caio? E é nesse momento e é aqui que a nossa capacidade de estar conscientes e de ganhar liberdade sobre os nossos hábitos nos pode dar a tal liberdade de fazer uma escolha diferente, percebem? Porque muitas vezes nós repetimos as coisas meramente por hábito, de facto. Há uma pressão, digamos, é como um balanço de alguma coisa que vai a descer por uma montanha abaixo, se quiser. Para travar essa descida não é fácil. Mesmo que, imagina, ver uma coisa, um carro que está numa descida e se destravou.
o carro vem a descer, e mesmo que venha a descer e ganhe velocidade, e mesmo que chegue a uma superfície plana, vai ainda avançar um bocado até parar, porque vem com um balanço, não é? E, portanto, todos os nossos hábitos funcionam um bocado assim, dessa maneira. É como um balanço que nós ganhamos pela repetição de uma determinada coisa, a qual foi feita 99 mil vezes de maneira inconsciente, e depois de repente nós ganhamos consciência. É como quando o carro entra num plano, não é? Ele vem a descer, e isto corresponde à fase em que nós repetimos as nossas ações, os nossos comportamentos, as nossas atitudes de uma maneira inconsciente. E depois, de repente, ganhamos consciência e entra num plano, mas ainda vai demorar um tempo até conseguir travar esse impulso. Portanto, temos também que ter alguma paciência connosco. Mas, e quando finalmente ele desacelera o suficiente para nós nos apercebermos que temos a liberdade de agir de uma maneira diferente. Isto é importante perceber, no ponto de vista budista, o nosso caráter, não é? Aquilo que nós achamos que somos, e que às vezes usamos de uma maneira, quando dizemos, por exemplo, eu sou assim, e as pessoas têm que, ou gostas de mim assim, ou então vais-te embora, ou eu sou assim, não vou mudar, ou essas coisas que nós dizemos são, na realidade, normalmente são ditas em momentos de irritação, ou em momentos de confronto, ou de conflito, etc. Mas refletem uma determinada crença que nós temos, que o que nós somos se resume ao nosso caráter, se quiserem, ou que o que nós somos é definido pelo nosso caráter. Portanto, sei lá, eu sou preguiçosa, ou sou bondosa, e normalmente achamos também, temos uma ideia de nós próprios completamente, a ideia que nós temos do que somos é completamente irrealista, também, geralmente. Mas, pronto, seja como for, se nos pedissem para nos definirmos em meia dúzia de palavras, ou até uma centena delas, iríamos dizer, eu sou assim, 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 e achamos que isso é o que nós somos, se quiserem. O budismo, o que nos diz em relação a isso é que aquilo que nós achamos que somos não é senão o resultado de um hábito. E se formos ver, por exemplo, as coisas que as pessoas, às vezes eu ouço pessoas, por exemplo, que dizem quase como se fosse como é que eu ia dizer, uma coisa extraordinária, que falam dos seus gostos, por exemplo, como se fosse uma coisa extraordinária, ou algo que as define e que as distingue das outras de uma maneira completamente distinta. Por exemplo, um português que diz, eu adoro bacalhau. O que é que isso tem de especial? Quase todos os portugueses adoram bacalhau, porque é cultural, percebem? Muitas das coisas que nós gostamos, por exemplo, em termos culinários, são simplesmente as coisas que nós comemos quando éramos crianças. Não tem mais nenhum mistério. E quando às vezes, se formos viver para um país estrangeiro, por exemplo, e nos depararmos com outras comidas ou outras coisas, se as comermos, se tivermos abertura de espírito para as aprender, para provar sequer, porque às vezes eu ouço pessoas dizerem assim, eu detesto não sei o quê, sushi, por exemplo, eu detesto sushi, já provaste? Não, mas detesto. Como é que eu posso detestar uma coisa que eu nunca provei, não é? Portanto, estas coisas que nós achamos que nos definem, muitas vezes são simplesmente meros hábitos que nós ganhamos e que foram resultantes de uma determinada repetição. Não tem nada de especial. Se eu me habituar, se eu tivesse nascido noutro sítio, ou se eu me tivesse habituado a comer outra coisa, eu gostava de outras coisas em vez daquelas de que gosto. Não sei se percebem o que eu quero dizer com isto. É que aquilo que nós agora, muitas vezes os nossos hábitos, nós achamos que eles nos definem, quando na realidade eles são simplesmente o resultado de uma repetição.
E se nos habituarmos a fazer outras coisas, como se diz também em português, primeiro estranha-se e depois entranha-se. E, portanto, nós temos, de facto, em nós, a liberdade de sermos uma pessoa completamente diferente. Se nos dermos essa chance. Mas às vezes temos tanto medo de perder a nossa identidade, temos tanto medo de já não sermos aquela pessoa que éramos, ou não sei bem de que é que temos tanto medo na realidade, porque podíamos até mudar agora completamente de gostos, deixaríamos de ser nós. Há um exercício engraçado que me contaram há uns tempos atrás, de alguém que vai ver um mestre espiritual, não sei de que tradição, nem sei se era budista tampouco. Chega, senta-se e o mestre pergunta-lhe: quem é o senhor? E ele diz: eu chamo-me, sei lá, Alfredo Matias e sou do Porto. Ele diz: desculpe, eu não lhe perguntei o seu nome nem de onde é que era, eu queria saber quem era o senhor. Então eu sou engenheiro químico e trabalho em Petrogal, por exemplo, e o mestre diz: não, eu não queria saber qual era a sua profissão nem onde é que trabalhava, eu queria saber quem é o senhor. Ele começa a ficar um bocado perplexo, não é? Mas pronto, sou casado, tenho 3 filhos. Não, eu não lhe perguntei qual é o seu estado civil, nem quantos filhos é que tem, eu perguntei quem é o senhor. Sabem? E se levarem esta brincadeira e tentarem fazer essa brincadeira convosco, o que é que diriam em primeiro lugar se vos perguntassem quem era? Provavelmente o nome, que é aquilo que nós em primeiro lugar dizemos, não é? O nome e a idade. Há coisas engraçadas às vezes que as pessoas dizem quando escrevem um e-mail, por exemplo, e há alguém que não conhece. Acontece-me receber e-mails de pessoas que eu não conheço. É engraçado ver como é que as pessoas se apresentam, não é? Mas por acaso não tem nenhuma espécie de importância, porque qualquer coisa que se possa dizer sobre nós próprios, data de nascimento, estado civil, nome, etc., se nos perguntarem: não, mas não foi isso que eu perguntei quem é o senhor ou quem é a senhora, chegamos a uma altura em que não temos mais nada para responder. Não é? O interesse deste questionamento não é deixar as pessoas sem palavras, é fazê-las refletir sobre quem é que elas são realmente, não é? Se definem exclusivamente. Isto vai um bocado no sentido do que eu estava a dizer. Nós achamos que nos definimos pelo nosso caráter, ou seja, pelos nossos hábitos e pelos nossos padrões, na realidade, pelos nossos hábitos de atitudes mentais, de atitudes físicas, de atitudes verbais, pelas roupas que vestimos, por estas coisas todas, e é isso que nos define. E é por isso que é tão difícil para nós descobrirmos que temos a liberdade de ser uma pessoa completamente diferente. Até porque, ainda por cima, não é? Geralmente, até gostamos de ser como somos. Pelo simples facto de sermos assim. Sabem, é um círculo vicioso. Eu gosto de ser como sou por ser assim. Se fosse diferente, se aprendesse a ser diferente, a gostar de outras coisas, gostaria de mim como seria depois de me ter transformado. Porque é simplesmente... Porque gostar significa o quê? Estou habituada. É familiar, é confortável. Compreendem? E por isso encontramos pessoas que, por razões culturais ou sim, gostam de coisas que são extremamente que podem ser consideradas por outras como disgusting,